Bom, primeiramente, prazer. Meu nome é Alessandra. Eu vou falar, então, um pouquinho aqui para vocês como utilizar o WhatsApp como uma ferramenta, né, incorporando as estratégias de CRM. Então, antes de tudo, né, a Samantha comentou sobre o Otto. Acho que é importante contextualizar vocês o que é o Otto, né? Talvez algumas pessoas aqui ainda não tenham tido contato, não tenham escutado falar, mas o Otto ele é um aplicativo que tem como propósito colocar o vendedor no centro da transformação digital do varejo. Então, a gente traz o comportamento dos consumidores de vocês, tanto online quanto offline, e entrega na palma da mão do vendedor todos esses dados de comportamento para que ele consiga ser assertivo nas vendas. Bom, pessoal, a nossa agenda hoje, então, vai ser essa. A gente vai começar primeiro falando da aceleração da transformação digital e os impactos no comportamento do consumidor. Depois a gente vai entrar na parte do WhatsApp, né, como uma forte ferramenta de vendas. Depois a gente traz melhores práticas sobre processos, pessoas, tecnologias, alguns cases e a gente abre para perguntas. Mas antes de começar, eu queria saber quem aqui já utiliza o WhatsApp na empresa ou conhece pessoas que utilizam o WhatsApp como ferramenta de vendas. Bastante gente. E vocês já alinham as estratégias de CRM de vocês às vendas do WhatsApp? Já? Importante. Então tá. Bom, a aceleração da transformação digital e os impactos no consumidor. A aceleração da transformação digital ela veio ocorrendo gradualmente, a gente sabe. Mas com a Covid-19 a gente teve um boom, né, muito forte. Então, acho que a maioria das pessoas que está aqui, seja focado no digital, seja focado no físico, sentiram um grande desafio, que é como impactar, de fato, os consumidores sem estar, de alguma forma, presente no dia a dia. Né? Então, a gente teve aí um tempo de ociosidade que já existia antes da pandemia nas lojas físicas no varejo, que aumentou muito mais com a pandemia. Né? Todo mundo aqui, acredito eu sou uma consumidora assídua de diversas marcas, e eu gosto muito de ir na loja física, olhar o produto, mas eu gosto muito de comprar em casa e não ter que sair. E a pandemia ela intensificou isso. E ela mostrou como a maior parte das pessoas, elas também têm esse comportamento, né? Que é de acessar diferentes canais. E um consumidor que ele acessa diferentes canais da nossa marca, ele compra mais, porque ele está mais em contato com a gente. Então, a gente tem os web roomings e os showroomings. Quero saber quem aqui tem esse comportamento assim mais web rooming, prefere comprar ali sempre no digital, ou quem tem mais comportamento de ir na loja física, né, tocar, sentir, ter essa experiência. Quem aqui prefere loja física? É? Pois é. Obviamente, tem alguns produtos que não faz sentido a gente comprar em loja física, por exemplo. Né? Algumas questões estão mais obsoletas. A gente não precisa ter que experimentar, por exemplo, um livro. Né? A gente não experimenta um livro. A gente não... Estava até falando com o Guilherme ontem, do Otto. A gente não tem o costume de ir na livraria, abrir o livro, cheirar o livro e vou comprar esse livro por conta do cheiro. Mas, para algumas questões, a gente tem. Né? Roupa, sapato, bolsa, perfume. Né? Todas essas questões mais experienciais, faz sentido a gente conseguir conversar com o nosso público, seja estimulando ele com algum e-mail, né, que impulsione ele para a loja física, seja ele indo na loja física, experimentando o produto e aí o vendedor dando o cupom de desconto para o site. Então, a gente conseguir ter essa conversação com o nosso cliente, né, por todas as frentes, tendo essa visão 360 graus, é super importante. Então, a gente, a partir de agora, né, a partir da pandemia, principalmente, as lojas físicas elas assumem um novo papel. Tá? Então, apesar de toda a atenção que a gente tem dado do comércio, a Forrester prevê que 72% das vendas do varejo nos Estados Unidos ainda vão ocorrer em lojas físicas em 2024. É muita oportunidade para a loja física. E aí eu pergunto para vocês, os vendedores de vocês das lojas físicas, né, quem aqui tem loja física, tem noção do potencial de venda que tem na mão deles? Não, né? Vocês têm noção do quanto os vendedores de vocês podem fazer vocês faturarem mais? Já pararam para pensar nisso?
o quanto pode impactar a receita da loja física, inclusive para o digital? E vice-versa? Quando a gente começa a olhar por essa perspectiva, a gente começa a pensar em como as nossas estratégias de CRM podem influenciar também, né, no nosso dia a dia, nas lojas físicas. Então, os clientes, como eu comentei com vocês, que interagem, né, com 2, 3 ou mais canais da nossa marca, eles vão gastar 13% a mais no ticket médio do que aqueles que frequentam apenas um canal. Porque eles não têm noção da quantidade de oportunidade que ele tem de um canal indo para o outro. Apesar de serem linguagens diferentes, o que o consumidor gosta? Além, né, de ter um bom produto. Oportunidades, né? Uma promoção, um descontinho aqui, um descontinho ali. Então, a gente conseguir fazer com que o nosso consumidor ele transite por todos os canais e fidelize ele, vai ser muito importante. E agora a gente entra na questão do WhatsApp, que aí é o desafio. Como eu vou saber o tom certo de falar com o meu consumidor, a forma certa de trazer ele ou para o site ou para a loja física? Como eu vou saber a que tipo de campanha eu vou direcionar para ele? Na pandemia, todo mundo aqui passou a utilizar mais o WhatsApp, né? O próprio Peterson estava comentando das lojas físicas. Todo dia era uma estratégia diferente, que era orquestrada para o dia seguinte. E, às vezes, no próprio dia tinha que mudar a estratégia, porque estava tudo muito instável. Então, assim, a gente tem aí, agora, né, juntando loja física e e-commerce, o melhor dos dois mundos. Por quê? Na loja física, a gente tem um preço competitivo, a gente tem descontos, a gente tem a customização do produto e a dica de vendedores, que é o maior ativo que a gente tem dentro da loja física. Porque o vendedor, além de conhecer o produto, conhecer a loja, ele conhece o cliente que compra. Porque o cliente que vai na loja física, ele não vai uma vez. Ele vai uma, ele vai duas, ele vai três. Um cliente que compra no digital, se ele não tem uma experiência muito boa e é a primeira vez que ele compra, ele não vai continuar comprando. Você tem que resgatar esse cliente de alguma forma, pensar numa estratégia. O e-commerce, a gente tem a conveniência. O fato... Pode entrar. Bom dia. O fato de poder comprar em qualquer lugar. Eu moro em Porto Alegre, posso comprar produtos de São Paulo, posso comprar produtos do Nordeste. Tem uma variedade de produtos muito grande, que, diferentemente da loja física, é o que tem no estoque ou que está, né, na vitrine. E tem as demonstrações dos sites. E aí, com o chat e-commerce, a gente começa a conseguir direcionar a linguagem, né, de uma maneira mais fluida, onde eu vou ter o envio da mensagem, mas eu também vou ter uma resposta. Não vai ser somente um SMS que eu não vou ter algum retorno. Então, aqui, o WhatsApp, ele assumiu um papel fundamental no varejo brasileiro. Então, como a gente sabe, na pandemia isso aumentou muito mais. 83% dos consumidores brasileiros, eles já utilizam o WhatsApp para comprar. Então, além da gente ter uma baita oportunidade com os vendedores de loja física, a gente tem uma baita oportunidade no celular de todo mundo que está aqui. Tem alguém aqui que não tem WhatsApp? Que não utiliza o WhatsApp no dia a dia? Será que tem algum vendedor que não utiliza? Se tem uma coisa que a gente sabe que todos os vendedores têm no celular, além de ter o celular, é o WhatsApp. E por que a gente não vai dar insumos para ele vender mais com uma ferramenta que ele já tem na mão dele? Pode entrar. Então, aqui eu trouxe alguns dados, pessoal, só para vocês entenderem e eu embasar mais ainda para vocês como o WhatsApp ele é realmente uma forte ferramenta de vendas, que é 99% dos smartphones do Brasil possuem WhatsApp. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países que mais utiliza o WhatsApp no mundo. A gente utiliza muito o WhatsApp. O comportamento do brasileiro em relação a essa tecnologia é bizarro. 87% da população mundial de smartphone afirmam que a conversação oferece aos consumidores as melhores experiências de compra. Então, o que acontece? Quando tu está na loja física, o vendedor ele te oferece um sapato, e aí, com base no teu comportamento, ele te oferece um outro sapato. Se tu vai em uma loja que tem uma outra variedade de produtos de moda,
pode sair com um sapato e uma bolsa. Tu pode sair, às vezes, vai comprar um vestido para uma festa e tem sapato. Às vezes, tu sai já com o sapato junto. E aí, imagina ter essa mesma consultoria no WhatsApp, de uma maneira muito mais qualificada. Trazendo para o teu vendedor, por exemplo, produtos que o teu cliente botou no carrinho, mas não comprou por algum motivo. Estava na cara do gol, mas ele não comprou. E aí o vendedor vai ter aquilo na palma da mão dele. Qual é o teu nome? Renata. Que a Renata olhou lá no site da minha loja um cinto e um casaco. Botou no carrinho, mas não finalizou a compra. Poxa, a Renata estava quase ali, quase botando os dados do cartão. Por que ela não comprou? E aí entra o Peterson, que é o meu vendedor da loja física. Ele recebeu esses dados da Renata, porque ele é o vendedor de preferência da Renata, entre todas as lojas que eu tenho da minha marca. E o Peterson manda uma mensagem para a Renata. Oi, Renata. Tudo bem? Aqui é o Peterson. Lembra de mim? Vi que tu abandonou alguns produtos no carrinho. Posso te ajudar? Aqui na minha loja, eu tenho esses produtos com X% de desconto. Ou alguns produtos complementares ao que tu já comprou. Então, toda essa consultoria pode ser passada por WhatsApp e a gente traz esse embasamento com esse dado que 87% da população mundial de smartphone afirma que essa conversação ajuda a aumentar as compras. 90% dizem que compram em plataformas como Facebook, Messenger, WhatsApp ou Instagram. E 59% dos brasileiros compram pelo WhatsApp ao menos uma vez por semana. Aí imagina esse número com estímulo, com uma segmentação certa da base de vocês. Esse número pode aumentar. Quanto por cento da base de vocês compra pelo WhatsApp? Vocês têm esse dado? Quanto por cento da base de cliente de vocês comprou por WhatsApp na pandemia? Antes da pandemia era ínfimo, era um número que não era tão grande. Mas e com a pandemia? Esse tipo de número é importante a gente ter entendimento, porque é como a nossa base está se comportando. E se a gente quer ser omnicanal, a gente precisa estar ligado nesse tipo de insight. Pode falar. Teu nome? Prazer. Quando você diz comprar pelo WhatsApp, assim, mesmo que o vendedor de loja física converta esse cliente pelo WhatsApp, você diz finalizar a compra por um canal online, por exemplo, de fazer o checkout lá e tal, e comprar online, ou também inclui aqueles atendimentos que o vendedor faz e aí o cliente vai até a loja e finalizar? Também. Envolve tudo. Quando a gente fala de omnicanalidade, não importa se a venda ela vai começar no site e terminar na loja física ou vice-versa. Né? É importante a gente ter essa visão de que o cliente ele vai fluir por todos os canais. Então, estimular, o importante é que a venda ocorra. Né? Então, assim, estimular que o cliente, se ele tem um comportamento mais digital, explorar um pouco para que ele também vá na loja física e vice-versa. Mas ele, por exemplo, quando a compra ela é finalizada na loja física, a empresa deve do consultor, do vendedor, registrar isso, por exemplo. Sim, no PDV. Sim. Isso é uma pauta que a gente vai entrar bem forte. Porque a questão do PDV é um desafio. Né? Pode falar. Teu nome? Mônica. Prazer. Vocês têm alguma taxa de rejeição disso também? Porque, assim, eu compro por WhatsApp, mas eu compro por WhatsApp o que eu sei que eu quero comprar. Então, eu mando para o supermercado, entregar aqui em casa é uma compra pelo WhatsApp. Mas eu odeio loja que eu fui uma vez na minha vida e me manda mensagem. Por isso eu falo, olha, obrigada, eu sou educada, assim, a primeira vez. Se vem a segunda, eu já bloqueio. Então, assim, qual que é a taxa de rejeição disso? Porque é uma coisa que é muito bom, mas pode ser muito ruim. Sim, não, e pode ser também um certo perigo para as marcas, né? Sim. Porque a gente tem a LGPD. Por isso que é importante, pessoal, quando a gente fala de omnicanalidade, e aí tu trouxe a questão do PDV, o vendedor entender a importância dele ter um bom cadastro no PDV do cliente. O grande segredo para que funcione qualquer campanha, né, que tu vá colocar o cliente mais no digital, é conseguir entender como tu vai conversar com ele. Então, primeiro de tudo, é ter um bom cadastro, pegar todas as informações, nome certinho, e-mail, telefone celular, consentimento, né? Se o cliente ele quer estar recebendo essas mensagens, se ele não quer. No OT, né? Puxando o assado para o meu lado. A gente tem ali a orquestração das campanhas
E a gente sempre indica como uma boa prática, antes de mandar as campanhas, por exemplo, Mônica, né? Tu nunca vai receber uma mensagem de uma marca se tu é um cliente opt-out. Então, esse perigo assim, de ficar recebendo mensagem que tu não quer, não vai ter. Né? Porque tu precisa ter essa ciência de que nem todo cliente teu quer estar recebendo mensagem. Se é a primeira vez que tu vai contatar ele, se tu não sabe ainda se tu tem o consentimento, é um cliente que está na tua base há mais um tempinho, e tu está começando agora essa questão da omnicanalidade, manda no final da mensagem: Mônica, gostaria de continuar recebendo esse tipo de comunicação? Se não quer, o vendedor volta para o aplicativo e coloca: esse cliente ele é opt-out, e aí não é mais contatado por nenhuma campanha. Então, quando a gente vai segmentar as campanhas, né, tanto... Porque senão você pode... Exato. E uma das questões que tem que estar sempre, um dos parâmetros que tem que estar sempre numa segmentação, seja um disparo de e-mail ou uma venda por WhatsApp, é saber se o teu cliente ele quer ser comunicado. Né? Não se fazer meio de louco, porque daí o cliente pode se irritar, pode denunciar. O WhatsApp ele bloqueia o número quando muitas pessoas denunciam. Então, já vai impactar um pouco o teu time ali de operação de loja. A mesma coisa por e-mail. E tem cliente que processa. Né? Então, é uma multa bem alta que se paga. Né? É um custo que a gente não precisa ter se a gente tiver essa cautela. Respondida a tua pergunta. Então, a gente entra nas 3 camadas do varejo. A primeira delas é a marca, que detém aí contato com a loja e com o e-commerce. Então, direciona o consumidor, né, se o consumidor ele vai para o e-commerce ou se ele vai para a loja física. Mas o e-commerce detém toda a jornada desse consumidor, consegue ter um controle maior, né, de como está se comportando, para onde ele pode ir estimulando compras de novos produtos. E aí a gente tem uma camada mais específica, que é da loja, onde a marca ela não tem tanto controle. Porque a partir do momento que entra na loja, seja loja própria ou franquia, né, que daí é uma outra gestão dentro da marca, a gente tem um outro mundo. A gente não sabe muito como esse cliente vai se comportar, porque a gente não tem esse rastreio, né, que a gente tem do comportamento do consumidor no nosso site. A gente tem ali as tags do Google que nos ajudam nos nossos sites, mas na loja física a gente não tem isso. Né? A gente não sabe se o cliente ele olhou, antes de comprar, quais os produtos que ele olhou, por que ele olhou, o que fez brilhar o olho dele em relação a isso. E aí entra o vendedor, que é a camada que a gente esqueceu por um tempo. O vendedor ele tem essa noção. Que, como eu comentei, uma pessoa que vai na loja física, ela não vai uma só vez e não volta mais. Ela vai uma, ela vai 2, ela vai 3. Ela tem uma recorrência maior. É um público que a gente fideliza mais. Então, a gente conseguir olhar para essa camada e também fazer com que ela estimule esses clientes a entrarem no e-commerce, podem fazer com que as nossas vendas aumentem ainda mais. Então, a gente tem a junção dos 2 mundos, quando a gente utiliza o WhatsApp, que é todo o comportamento que a gente tem do consumidor, né, no digital. E a gente tem a força de vontade do vendedor, o tempo ocioso que ele tem dentro da loja. E aí a gente passa a ter mais uma força de vendas ativa e não reativa na nossa marca. Então, agora a gente entra na questão de melhores práticas, onde a gente vai falar sobre processos, pessoas e tecnologia. Não adianta eu dar essa enxurrada de informação para vocês e também não dar algumas dicas de como potencializar os processos, como melhorar os times e como procurar tecnologias, né, que englobem tudo isso que eu trouxe agora. Quando a gente fala de processos, o processo é uma coisa complicada, né? Quando a gente vê que a gente tem alguns gaps, né, seja entre áreas, seja em comunicação. Então, um salto, né, nos elementos da cultura digital acabou acontecendo. Então, para as lojas se manterem relevantes, as lojas físicas, ainda mais com a nova geração. A gente estava conversando agora há pouco sobre isso, né? As pessoas, elas estão mudando muito, mudam constantemente, né, de opinião, estão utilizando cada vez mais a internet. A nova geração, ela não costuma ir tanto em loja física. É uma geração que quer tudo para ontem, mais rápido. O dígito nos oferece isso. Mas como trazer esse pessoal para a loja física?
né? Eles vão ser o consumidor de amanhã, né? Então, como a gente pode fazer isso? Primeiro de tudo, que era o que a gente estava falando, Mônica, obsessão por consumidores e dados. A gente precisa passar para as lojas físicas como é importante ter uma forte cultura de cadastro. Ter uma forte cultura de cadastro vai fazer tu entender toda a tua base. Como que o teu vendedor ele vai poder vender mais com mais embasamento. Não adianta ele anotar qualquer número de celular no PDV. Ou anotar o número de celular de um colega porque a cliente não quis dar o telefone celular dela. A gente tem que estimular que o vendedor ele comece a desenvolver algumas skills que a área comercial corporativa costuma ter muito, que é de sondar, quebrando gelo, criando rapport, encontrar insumos para conseguir pegar todos os dados necessários, pegar alguns ganchos. O vendedor, muitas vezes, ele não tem isso, ele não tem o mesmo know-how que a gente tem, ele não consegue entender a importância que tem a gente coletar todos esses dados. E aí entra a questão da colaboração interna e externa. As equipes precisam se conversar. A marca ela precisa ter uma boa conversação com a loja física, seja própria, seja franquia. É preciso que todo mundo consiga ter a mesma linguagem e se ajude, né? Quando a gente fala ali, a gente tem o vendedor na ponta final, tem muita coisa que ele não entende do porquê que a marca está fazendo. Certas comunicações, certas promoções. Às vezes é uma queima de estoque, mas às vezes é uma estratégia para vender algum outro produto que está linkado junto, algum lançamento, e aí um produto complementar eu vou colocar uma promoção. Ele não tem esse know-how. Então é importante a gente ter isso bem claro, né, para todo mundo. Então a gente tem o compartilhamento de indicadores, isso também entra nas lojas físicas, trazer para os vendedores o quanto está sendo impactante as vendas dele, né? O quanto está sendo significativo ele ser mais proativo e não tão reativo com as vendas que ele faz. O quanto... eu não sei se vocês também, né, juntaram o dado na pandemia, mas o quanto das vendas por WhatsApp fizeram parte, em porcentagem, da receita da loja. O quanto influenciou e o quanto continua influenciando em relação a isso. Passar isso para o vendedor é importante, porque, se não fosse ele, não teria tido venda. Né? Poxa, valorizar o meu vendedor de loja. Ele é uma força que a gente deixou esquecida. Né? Todo o varejo foi se transformando no digital. A gente pensa em experiência do consumidor em loja. Entra na loja, tem cheirinho, né? Tem um ar bom. Mas e o vendedor? Como fazer com que, de fato, ele se sinta estimulado, ele consiga trazer mais gente para a loja? Então, compartilhar os indicadores, né, trazendo essa noção para o vendedor é super importante. Velocidade e agilidade na resolução de problemas. Quando a gente está em loja, o vendedor ali, né, deu problema no PDV, deu alguma, sei lá, qualquer BO que dá, é importante a gente conseguir agir rápido. A mesma coisa acontece com o digital. Então, a gente ter equipes que trabalhem no foco de resolução de problemas, né, equipes proativas, que não tenham braços curtos, né, em relação a isso. Descentralização e experimentação. Então, experimentação, qualquer novo processo, né, que tu vai utilizar é uma experimentação antes de dar certo. Então, se tornar vulnerável, entender que às vezes a gente vai ter que mudar a rota. Quando a gente fala, né, de colocar o vendedor no centro também da transformação digital do varejo, tem muito isso, porque é outra realidade, é outra linguagem, é outro tipo de conhecimento. E descentralizar isso, fazer com que, quando a gente fala, né, de ter essa comunicação mais fluida entre marca, loja própria, franquia, descentralizar, né, escolher alguns champions, digamos assim, para serem as pessoas que vão levantar a bandeira que a marca está trazendo, é o que importa. Então, é importante a gente conseguir fazer com que todo mundo tenha essa visão de time, né? Porque a marca, junto com a loja própria, junto com a franquia, é um só, apesar de ter aí um universo bem diferente, às vezes um abismo entre um e outro. Então, trazendo de uma forma resumida, em questão de processo,
é importante a gente ter uma visão única e integrada do cliente, entender o perfil e o comportamento desse cliente, enriquecer a base de dados, vou falar muito sobre isso, vou ser bem repetitiva, enriquecer a base de dados, unificar o relacionamento com esse cliente, reconhecer a importância do dado captado na loja física e ter o perfil detalhado e atualizado dos usuários por cadastro. Porque não adianta eu ter o perfil atualizado do meu cliente no online e quando ele for na loja física, eu não ter tudo atualizado. No PDV eu tenho cadastrado um e-mail, sei lá, maria1234@gmail.com e o nome da pessoa é Mônica, por exemplo, e no site está certinho. Então, a gente conseguir unificar o cadastro dos nossos clientes é super importante. Só um minutinho que eu vou tomar uma água. Bom, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que organizar e centralizar todos os dados. Então, a partir do momento que a gente organiza e centraliza todos os dados, a gente já começa a criar insights e tem insumo para criar estratégias comerciais, seja para o digital, seja para a loja física, seja para os dois. Ter um controle da sua atribuição omnichannel. Facilidade na integração e na ativação. Acelerar a performance do time de marketing. A questão dos dados vai ajudar muito a acelerar a performance do time de marketing. Ter a gestão da jornada do cliente. Entender como é que o teu cliente se comporta numa loja física. Entender como o teu cliente ele se torna omnicanal, caso ele não seja, e como é o comportamento do teu cliente omnicanal. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe, mas a gente tem mais insumos do cliente digital do que do cliente que está indo também na loja física. Né? Como é que eu vou saber? É importante a gente ter um CRM em que o vendedor, quando ele consegue trazer um cliente que é do digital para a loja física, ele consiga registrar o atendimento dele. E ele consiga dizer, ó, o meu cliente tal, ele olhou tais produtos, ficou inclinado a comprar, mas ele saiu só com a bota e a bolsa, por exemplo. Para uma próxima vez, acho que eu consigo vender esses outros produtos. E aí eu vou ter isso no perfil do meu cliente, quando o cliente voltar para a loja. Porque eu posso entrar lá, posso pesquisar o nome dele, o CPF, e eu vou ter todas essas informações do último atendimento que eu fiz para ele em loja física. Ou, inclusive, pelo WhatsApp. Diminuir o tempo e o custo da segmentação. Não depender do time de TI para implementar a estratégia de marketing. Não depender não significa que não devam trabalhar em conjunto, né? Porque é super importante. É desafio para vocês agora? O maior desafio que a gente tem em relação à omnicanalidade é justamente fazer com que esses dois times se conversem, porque o marketing ele acaba precisando bastante, né, de que a TI ela tenha uma certa maturidade. Bom, e o incremento no ROI de vendas e marketing, que daí tudo isso vai auxiliar nesse incremento. Então, a marca ela precisa ser protagonista na relação com o cliente. Ela tem que ter todo esse controle em relação à jornada de vida do cliente dentro da marca. Como que se faz isso? Primeiro, trabalhando com o time que a gente tem em casa. O cliente ele é consequência. Então, realizando treinamento e capacitações das equipes, tanto de CRM quanto em loja. Transformação dos vendedores em um time ativo e preditivo. Então, ele não ser mais aquele cara que vai ficar lá, sentado, esperando num dia de chuva, alguma alma viva aparecer, sei lá, perdeu o táxi, já perdeu a reunião, foi lá, resolveu dar uma passeada na loja. Não. A ideia é que a gente comece a colocar o vendedor como realmente uma força de venda. Quantos vendedores tem por loja, mais ou menos? Né? Vamos pensar, tem loja que tem, sei lá, 6 vendedores. Aí pega, uma loja tem 6 vendedores, uma marca que tenha 500 lojas no Brasil. Olha a tamanha força de venda que a gente tem. Olha o quanto de receita dá para ter. Quando a gente começa a mudar esse mindset, a gente vê a quantidade de dinheiro que a gente estava deixando para trás. Né? Proximidade e escutativa em relação ao time de operação de lojas, porque o time de operação de lojas ele traz algumas dificuldades que a gente nem imagina. Alguém aqui já foi vendedor? Até hoje. Né? Mas de loja física, Peterson. Tem muito desafio diferente, né? Tem muita questão que as pessoas se deparam
e que às vezes a marca nem sabe o que está acontecendo. E aí tu tem que se virar nos 30, né? Quer comentar algum caso que tenha acontecido? Quando tu era vendedora de loja? Qual é o teu nome, primeiramente? Shirley, eu estudei chocolates. Prazer. Bem-vinda. Obrigada. Então, assim, sair do mundo de vendas e o produto alimentício, então é uma outra visão. Então, hoje, trabalhar na administrativa, eu consigo até levar insights, entendeu? E o bom também é, por ser uma empresa menor, toda hora tem alguém do administrativo que vai na loja, aí colhe uma informação, talvez um produto que na prateleira, no tamanho, não cabe do jeito. E é uma coisa que o especialista, quando está em loja, ele consegue ver aquilo. Só que talvez, dependendo da empresa, não tem uma abertura de falar, olha, a gente ia vender mais se fosse esse produto, se tivesse essa cor, se fosse assim. Então, muitas coisas a gente passava em loja, mas por conta de ter essa liderança, a gente conseguia transparecer para eles. Mas eu entendo que outras empresas, por serem maiores, não conseguem. Quem mais aqui já foi vendedor? Eu vi umas outras mãozinhas levantadas antes. Na hora de falar, todo mundo baixa a mão. Bom, ajustes e alinhamentos constantes entra muito na questão, né, dos processos. Se eu estou testando alguma nova iniciativa dentro da minha loja, ou até em alguma estratégia que eu estou tendo em relação a estratégias de CRM mesmo, a gente pode, não é feio, né, pegar, voltar atrás, reformular. Né? Assim, a gente vai errando e, a partir dos erros, a gente vai aprendendo mais e conseguindo ter mais embasamento para chegar no modelo certo para o nosso negócio. Planejamento estratégico de comunicação. Gente, comunicação é o maior problema das empresas. É o maior problema de toda a relação humana. É o maior desafio que a gente tem. E por isso que é super importante a gente focar nisso. Né? Principalmente quando a gente vai incluir o vendedor, a gente vai fazer venda por WhatsApp, a gente tem que saber se comunicar com o vendedor e ensinar ele a se comunicar com o cliente. Porque o primeiro contato que a gente vai fazer por WhatsApp, quando a gente fala né, de encontrar um CRM que englobe isso, a primeira mensagem é a marca dá o tom. Mas a continuação da conversa com o cliente é o vendedor quem faz. Como que eu vou ensinar para o vendedor a forma certa dele se comunicar com o cliente? Qual que é a linguagem do meu cliente? Então, é importante a gente focar nisso. E follow mensuração de resultados, né? Que daí acho que aqui todo mundo já tá bem ligado de como que faz. E agora, em relação à tecnologia, a jornada do consumo, ela agora tem se dado mais fortemente, de uma forma omnicanal. Então, a gente tem os clientes que passam do on para o off, do off para o on, e as marcas precisam, né, de ferramentas que consigam atender de forma eficiente esses clientes. Então, é super importante que a gente passe a incluir as lojas físicas nisso, com as estratégias bem direcionadas e a adoção de um bom CRM. Mas o que seria um bom CRM? O que precisa ter um bom CRM para englobar tudo isso? Primeiro, capacidade de desenvolver estratégias e decisões de investimentos mais informadas a partir dos insights dos dados compilados por esse CRM. É importante também ter um CRM que consiga captar dados de clientes, né? Não somente pelo PDV. Imagina, já tem o WhatsApp na palma da mão. Conseguir um CRM que englobe também outras facilidades para ele no dia a dia, onde ele só de fato use o celular, ajuda muito. Um canal de vendas adicional para a empresa vender, pode ser WhatsApp, pode ser SMS, pode ser ligação. Permitir que o conhecimento adquirido pelos vendedores ele possa ser mantido e perpetuado por outras pessoas na empresa. O turnover de loja é alto. O vendedor ele conhece o cliente, ele fideliza o cliente, mas ele vai embora e essa informação vai embora com o vendedor. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram em alguma estratégia para conseguir reter essa informação? Porque o vendedor ele tem o caderninho dele. Não sei se daí deixa na loja quando sai. Desconfio que não. Pois é. Então, é importante a gente pensar como perpetuar o conhecimento. Quando a gente fala do dígito, a gente consegue, né? Tudo é rastreável pelo dígito. Mas quando a gente fala do físico, isso se perde um pouco. E também a capacidade de se integrar prontamente com muitos sistemas e plataformas conhecidos. Eu não posso falar de omnicanalidade, de buscar um bom CRM,
se ele não se conversa com outras plataformas que eu utilizo. Uma Salesforce da vida, uma Sponsors da vida. Não tem como, né? Se eu vou falar de omnicanalidade, eu quero que o meu cliente, que ele foi na loja, eu consegui pegar o e-mail dele qualificado, eu quero que ele seja impactado por alguma promoção ou alguma comunicação do meu site, ele nunca visitou o meu site, eu preciso de um CRM que me ajude com essa integração, que me possibilite segmentar que ele nunca visitou o meu site, que ele nunca explorou um produto X dentro do site, e aí conseguir direcionar essa comunicação para ele. E aí é que a gente tem a arquitetura, onde a gente junta, né, os dados do online e do offline, que primeiro é a entrada da fonte de dados, por isso que é super importante a gente trabalhar esse aculturamento. Aculturamento é bom, né? Eu ia falar, trabalhar a cultura de cadastro dentro das lojas, porque isso daí é super derradeiro, é um insumo que a gente tem para conseguir criar novas estratégias, tanto, né, para o digital quanto para as lojas físicas. A gente tem a consolidação desses dados. A partir disso, a gente começa a fazer a segmentação desses clientes. A gente começa a ter uma análise mais analítica da base, entender como se comporta, e definindo as personas, como se comporta cada persona, como que eu vou falar com cada persona, qual produto eu vou destinar, se é um cliente que ele é mais vulnerável a preço ou não é tanto, se ele é mais vulnerável à qualidade do produto ou nem tanto, se um novo produto para ele vai fazer mais sentido, se ele é um cliente que gosta de receber lançamentos, ou se ele é um cliente que espera um pouquinho, dá uma baixada no preço e aí depois compra. E aí a gente também tem a gestão do vendedor, que é passar todas essas informações para o vendedor da loja física, para que ele também tenha esse tipo de conhecimento, para que ele também consiga falar com esses vendedores, com esses clientes no momento certo. Quando chega um produto, ele pode direcionar para a Renata, porque a Renata gosta de lançamentos. E aí pode dizer, Rê, oi, tudo bem? Aqui na loja chegou um novo casaco, um novo blazer. Quer vir dar uma olhadinha? Te espero com café, tem um brindezinho. Então, a gente começa a conseguir organizar um pouco melhor e tornar mais assertivas a venda, né, da loja física. E aí a gente tem a parte de exportação e ativação, que vai, né, a gente escolhe aí como é que a gente vai direcionar isso, se é para vendedor, se é para alguma market cloud, se é para mídia paga, para algum mobile broker. Então, aí tem uma gama de oportunidades e possibilidades de tu conseguir aumentar mais a receita, obviamente incluindo o vendedor, que antes era uma categoria que não existia, né? A gente não imaginava antes da pandemia como o vendedor ele poderia ser uma força ativa de vendas e não tão reativa. Alguém já tinha pensado nisso antes da pandemia? Já tinha pensado? Trabalho. A questão é aquilo que volto a fazer, a formação de cultura. Exatamente. Né? A pandemia mostrou que realmente isso é mais do que é necessário. Então, é importante a gente ouvir todos os canais, ouvir todos os sinais em todos os canais para ativar melhor a nossa base de clientes. Então, a gente não precisa ter mais produtos e mais vendedores. A gente precisa potencializar as nossas estratégias, seja do online, seja do físico. Então, é importante a gente saber a mensagem certa, a pessoa certa, o momento certo e o canal certo. O vendedor ele tem um grande ativo, que é ele conseguir fazer com que esse cliente ele compre mais quando vai na loja. Se a gente já dá para ele a mensagem certa, a pessoa certa que ele tem que contatar, o momento certo a ser contatado e o canal certo, esse buzz das vendas dele sobe muito. Então, com o WhatsApp, o vendedor ele vai começar a fazer parte disso. E aí, agora a gente entra na parte dos cases. Mas antes disso, o Otto fez um estudo com a Forrester, que é uma consultoria americana, onde a Forrester entrevistou, né, 4 dos nossos clientes, Renner, Yukon e Labs, e a gente fez um TI.
que é um estudo sobre o impacto econômico do Otto. Então, com base no resultado desses grandes varejistas, a Foster, não sei se todo mundo conhece a Foster, conhece o modelo que a Foster trabalha para o TI. A Foster ela entrevista, né, uma amostra de clientes da empresa e, a partir disso, ela constrói uma empresa modelo. Então, todo o estudo é baseado nisso. Aqui tem até o QR Code, vou dar um momentinho aí para vocês pegarem, baixarem o estudo. Mas os números que comprovam o poder transformador do Otto, né, segundo a Foster, são números bem significativos. A gente tem aí 304% do ROI, com payback de 6 meses. 20% da receita atribuída acaba vindo, né, do Otto. E a gente tem um aumento na produtividade dos vendedores de 10%. Mais de 10%, na verdade. Tudo isso que eu trouxe para vocês, o Otto faz. O Otto ele une todo esse comportamento dos consumidores do online, do offline, e aí com campanhas bem segmentadas, estruturação das personas, entendendo o momento certo, construindo ali os parâmetros necessários das quarentenas. O vendedor ele tem, no momento certo também, a hora de contatar os clientes. O dia, ele vai ter as sugestões dele ali diária para ele fazer a carteira dele, baseada, né, no que ele coloca lá no PDV. Por isso que é importante também fazer o registro da venda no ponto ali no registrar a venda dele direitinho com a matrícula dele ou o código, enfim, para que ele também receba o cliente na carteira. Então aqui a gente tem um dos nossos clientes, a Renner, em 2021. A Renner e o Com, proativamente, ou seja, não foram por sugestões que o CRM deu, mas proativamente iniciaram 2 milhões de diálogos com interação por vendedores de loja. Isso sem falar em conversão. Peguem tudo que eu trouxe até agora e acrescentem a esse número. Imagina a quantidade de venda que não foi. Já pensou isso nas lojas de vocês? A Lebes, ela é uma empresa pioneira do Otto, é uma das nossas primeiras clientes. Tem mais de 160 lojas. E de vendedores usando o Otto, tem 1,2K, mais de 8% de clientes identificados na loja física e mais de 1 milhão de diálogos iniciados por vendedores. Tenho uma dúvida. Não sei se você vai apresentar um pouco mais para frente isso. Pode falar. Se estiver antecipando o processo. Imagina. Quando esse vendedor ativamente entra em contato com um cliente que está ali no banco de dados, ele usa um WhatsApp oficial da marca ou ele usa um número de WhatsApp para cada interação? Ou seja, se tem 10 vendedores numa loja em São Paulo, ou ele tem uma loja no Rio, cada um vai usar um número? Então, como que funciona com o Otto, tá? A marca escolhe se ela vai oferecer... A gente sempre indica que a própria marca, né, ofereça os celulares por questões de LGPD. Mas o número, se tem mais de um celular dentro da loja, vai ser os chips que estão ali, mas não, a ideia não é ter como é feito, por exemplo, o disparo por chatbot, sabe? A ideia é ter um número em que vai ser o número do vendedor mesmo que ele vai utilizar no dia a dia. Mas ele não aparece como um WhatsApp oficial da marca? Não aparece como WhatsApp oficial. Ele não vai com aquele chat? Não, porque a ideia é tornar essa venda mais humanizada, é colocar o vendedor... Eu não posso... Como eu vou falar de colocar o vendedor no centro da transformação digital do varejo, de fazer com que ele tenha noção da força de venda que ele tem, se eu vou colocar ele por trás de um número oficial? Ele tem que se identificar, obviamente, né? Isso que eu ia perguntar, que às vezes pode causar uma estranheza, né? Tipo, poxa, um número aqui que eu não conheço, entrando em contato se dizendo o vendedor de uma marca. Hoje, com tantos golpes de WhatsApp, eu acredito que existe uma certa insegurança do consumidor. Quando a gente fala do Otto, um vendedor, ele nunca vai ser um cliente nunca vai ser contatado por um vendedor aleatório, tá? A gente fala realmente de carteira de clientes. Então a gente pega todas as vendas que os vendedores, né, da loja fizeram e a base de clientes da loja ela é distribuída por vendedor de acordo. Pode falar. Mas é que eu interessava no caso da Renner. Eu não sei quem é o vendedor que me atende na Renner. Sim. É uma cadeia gigante. E é um tipo de venda que é diferente, Exato, não é uma venda direta. Então, assim, no caso da Renner, eles entram em contato como se fossem vendedores da Renner com o Sim. número próprio também.
É, o número daí da Renner, né? Identificando que é da Renner. Então, Sempre. dependendo do tamanho, acho. Isso entra também na questão da linguagem que tu vai trazer na mensagem, né? Explicando que é da loja, que é o vendedor tal, sabe? Que vai sempre trazer algum insight para mostrar que não é um golpe, sabe? Ale, Oi. só concluir. Na verdade, o Opted permite usar o WhatsApp da própria loja, mas a gente também é integrado com parceiros oficiais, como a Take, como a Unichat. Então, tem algumas marcas que preferem usar esses canais para se comunicar. Então, o vendedor, por exemplo, a Unichat tem um aplicativo semelhante ao WhatsApp, que pode estar no celular. Então, em vez de a gente abrir o WhatsApp, a gente abre o Unichat para que eles usem por ele. As marcas, elas acabam optando por usar mais o WhatsApp normal, mesmo com esses riscos até de o vendedor poder fazer todo de golpe e tudo mais. Tem coisas que você não acredita, que as marcas, assim, o vendedor manda que precifixa aqui a transferência, né? Que o número do mercado pago, eles fazem isso, é muito comum. Então, a gente tem alguns clientes que preferem usar esse canal oficial, e eles usam, o vendedor mesmo usando esse canal oficial. Mas normalmente eles acabam fazendo um híbrido, tá? Que eles começam usando o WhatsApp normal das lojas, aberto, porque não tem custo, certo? Cada um tem o WhatsApp. Mas eles acabam vendo que funciona isso e depois começam a fazer um híbrido. Às vezes um pouco mais sobre a questão de proporcionalidade entre o que o vendedor consegue fazer ou não. Então eles acabam fazendo um híbrido, eles vão migrando do WhatsApp comum para um híbrido para depois para ter essa oficial. Só que o importante perfil oficial é diferente de mensagem oficial. Porque nem todos os perfis de mensagens oficiais são autenticados. Então é mais complexo do que isso. A gente tem visto que normalmente as marcas têm feito realmente com o celular da própria loja, não do vendedor, o celular da própria loja tem feito bastante isso. Pode. Eu sou da Colab e a gente está justamente nessa transição, igual eu estava falando, né? Quando aconteceu a pandemia, eles entregaram um celular para cada loja e com o WhatsApp Business e eles vendem hoje pelo celular. Só que a gente está nessa transição justamente para o Unichat, que a Leves é cliente também, que eu sei, porque hoje a gente não consegue ter controle de nada, né, com esses celulares distribuídos em loja. Então a gente não sabe o que os vendedores falam com o cliente, a gente não tem um padrão de comunicação. E justamente a gente está entrando na Unichat por isso, porque quando a gente está com uma loja só, que é a base da Vila Lobos, né, que é a principal, e vai fazer o rollout para as demais lojas, e acontece justamente isso que eu falei, a gente não vai conseguir, o vendedor ele não vai conseguir contatar o cliente no momento em que ele quiser. Tem uma janela de 24 horas ali que ele consegue falar com o cliente, e depois dessas 24 horas ele consegue enviar mensagens que a gente mesmo vai cadastrar ali, que o próprio WhatsApp tem que aprovar antes, né, para não ocorrer isso que você falou de ter um número bloqueado, que acontece bastante, bloquear números. Né? Cada semana, às vezes, tinha que comprar um chip com número novo, porque sempre ele bloqueava. E a gente está justamente nessa transição desses WhatsApps espalhados em loja, né, que a gente acabou colocando ali, todo mundo sabe, no começo da pandemia era o que a gente tinha. E agora a gente quer profissionalizar e padronizar isso mesmo com a Unichat. Ali a gente consegue ver todas as conversas, consegue ver se o cliente não foi atendido, há quanto tempo ele está aguardando. Mas tem esse contra que, por um lado, né, pode ser ruim, que não vai ser na hora que ele quiser, que ele vai conseguir contratar aquele vendedor, ele vai ter aquele consumidor, né, cliente. A hora que ele mandar a mensagem, ele precisa que o cliente responda para aí sim ele começar a interagir. Mas é uma forma, né, mais segura que a gente está vendo de fazer essa comunicação. Né? Não, é exatamente isso. Ter esse cuidado é super importante, né? E isso da questão de bloquear o número realmente acontece bastante. Isso é outra questão que a gente tem que passar para os vendedores, né? De não sair mandando mensagem para os consumidores de uma maneira desenfreada, né? Porque ninguém gosta de ficar sendo bombardeado no WhatsApp. E aí é mais um gasto que tem ali, tem que ficar comprando chip. Bom, e aí a gente tem também o Grupo Rossetti. A gente tem algumas marcas do grupo conosco. Né? Então, em 4 meses já de Otto, a Body for Sure já tem 1,9 milhões de receita atribuída à Otto.
Pode falar. A Body for Sure é uma que me manda direto mensagem. É? Sem eu querer. Vou passar para as gurias. E eu fui um dia na loja fazer uma troca de um presente. Nunca comprei na loja. E me manda direto. E a Companhia Marítima também. Também é do grupo. E não tem a opção de sair. Não, eu já falei, olha, obrigada. Eu falo umas, sabe, uma, duas vezes, olha, obrigada, eu falo, é bloqueio. Porque... Mas não vai com acompanhamento assim, porque o nosso Não. CRM a gente dispara. Tipo, a gente faz o disparo pro cliente, vários que aceitam em loja. E aí a gente tem a opção, se você continuar, coloca sim ou se não, tchau, obrigada. Vou confessar que eu não li até o final. Ah, tá bom. Eu posso até ver pra você ver se eu acho. Mas assim, é só começa aquele... Você, temos aqui novidades. Entendi, gente. Nunca comprei na loja. A Marítima eu não comprei. O Body for Sure eu nunca comprei. É importante passar esse tipo de feedback, né, para o vendedor, porque o vendedor ele tem essa autonomia, ele entenda, né, que ó, o cliente não quer receber a comunicação, vou entrar no perfil dele e vou colocar que ele é um cliente opt-out para estar recebendo essa comunicação. E aí vai para o desafio da marca, que é, vocês já pensaram em como, né, fazer com que esses clientes que são opt-outs queiram receber as nossas comunicações? Primeiro, não bombardear de mensagem, né, entender que tipo de mensagem a Mônica marcas, gosta. Então eu tenho uma marca de cosméticos e uma marca de roupa. Então eu sei o que é. Então eu falo, olha, obrigada, mas eu não, né, eu dou uma... Sim. Então, a gente tem a Valizer, né, que em 2 meses de Otto, a Valizer já tem 1,4 milhões de receita atribuída em Otto. E a gente tem também a Cia Marítima, que em 2 meses de Otto já tem 2,8 milhões de receita atribuída. Tudo isso, né, fazendo essa orquestração do online com o off, do off com o online, fazendo com que os consumidores eles consigam, né, se tornar omnicanais, criando campanhas mais assertivas, de forma com que o cliente que ainda não foi na loja física, ele vá, cliente que não compra tanto no digital, compre, ou influenciando ele de alguma forma, né, quando o cliente ele já tem esse comportamento omnicanal, a comprar em uma das fontes aí de receita da marca. E aí, a gente tem também a Beagle, né, que em 7 meses de Otto, a Beagle já tem 3,3 milhões de receita atribuída via Otto também. Então, é uma marca também que super aderiu ao Otto, né, utiliza bastante, também constrói campanhas bem segmentadas e aí faz com que os seus clientes estejam aí permeando de bem omnicanal, na verdade, a marca. Aqui a gente tem um videozinho que eu vou compartilhar com vocês. Da onde é essa Beagle? A Beagle é de Santa Catarina. É uma reserva? É um cachorrinho do pica-pau? Isso. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que é um pouco do depoimento das lojas da Beagle em relação ao uso do Otto. O Otto ajudou a gente a conhecer mais os clientes, agregou a gente na venda, melhorou a nossa relação cliente-consultor. Tem um vendedor que é um vendedor mais antigo, que tem média de 40% já em retorno em vendas do Otto. O Otto é um aplicativo pensado para empoderar o vendedor, facilitando o dia a dia dele para que ele possa se relacionar com cada um dos clientes que já comprou em algum momento na sua loja. O Otto ajuda a gente a impactar cada vez mais o nosso relacionamento com os nossos clientes, estreitando cada vez mais esse elo. Pelo fato dele vir na loja, ter um bom atendimento, e o Otto ajuda a complementar esse ciclo, de não só mandar uma mensagem às vezes de pós-venda, mas sim de informar ele. Nos primeiros 6 meses de parceria com o Otto, já foram gerados mais de R$1.300.000. Isso falando com uma base de aproximadamente 300 mil clientes. Ele é prático e fácil de usar. A gente entra ali, tem as campanhas que a Beagle faz, as mensagens personalizadas e a gente mostra a nossa campanha que a gente está em vigor naquele dia, naquele mês, enfim. Então hoje a gente já tem relatos de clientes que estavam há quase 12 meses sem vir na loja e através da mensagem do Otto eles acabaram retornando. O engajamento dos vendedores utilizando a tecnologia é muito alto, é uma das referências do mercado. Hoje os nossos clientes eles se sentem mais privilegiados. Porque deu chance da gente conhecer os clientes e automaticamente aumentar nossos números na venda. Para nós do Otto, é muito interessante ter parceiros como a Beagle, parceiros que estão empenhados em levar a melhor tecnologia para a palma da mão do vendedor, que é, no final do dia, quem faz o varejo acontecer.
eu trouxe esse videozinho para vocês escutarem um pouco, né, de quem está ali de fato na operação de loja, que utiliza o Otto. Pode falar. Fazer uma pergunta, como Claro. vocês fazem a atribuição por vendedor? Porque assim, se é uma rede que tem várias lojas, né? Você tem um cliente que ele vai na loja A, vai na loja B, ele tem cadastro. E aí como é que é o vendedor? Porque eu estou até pensando no exemplo, eu recebo um monte da Track and Field. E é assim, 300 mil vendedores, que eu já fui em 300 mil lojas deles. Então não tem uma coisa unificada. Vocês têm isso? Recebe mais de uma vez, né? De várias pessoas diferentes. Eu recebo de várias. Igual o Espaço Laser, você recebe de todos. São Paulo. Esses não usam Otto. O que acontece? No Otto a gente tem um cálculo, né, de atribuição de clientes, que é default, mas a própria marca também pode mandar calculado, que é para loja de preferência e vendedor de preferência. Para definir a loja de preferência, vai ser a loja que eu comprei mais vezes no meu tempo de vida útil com a marca, que é 12 meses que a gente utiliza, né? E a mesma coisa para vendedor de preferência. Dentro da loja de preferência, vai ser o vendedor que eu comprei mais vezes. Então, se eu comprei com o Peterson 5 vezes, qual é o nome? Bianca. E contigo, Bianca, 3, o Peterson vai ser o meu vendedor de preferência e só o Peterson vai me contatar. Tu não vai me contatar. Então, eu vou ser uma cliente do Peterson. Então, por isso que não é qualquer número que sai disparando, né? Acaba fidelizando ainda mais o cliente e mostrando, né, para o cliente que, de fato, a marca se preocupa com o interesse dele, com o que ele quer comprar, né? O Peterson acaba também tendo a possibilidade de me conhecer mais, entender mais do que eu quero, né? Conseguindo ter mais conversação comigo, ter uma taxa de conversão maior. Né? E outra coisa, o histórico da conversa fica no celular, No WhatsApp. no No WhatsApp. do vendedor. Do vendedor. Mas esse é um WhatsApp não oficial, não é? É que pode ser do vendedor ou da própria loja, né? Mas tem controle dessas conversas ou não? Não, porque daí sai do aplicativo, né? Do Otto. Então a gente entra em outro aplicativo que é o WhatsApp, então fica ali. Então a partir Mas de uma. não consegue nenhuma base de vocês ter esse controle da conversa, até para acompanhar o script do especialista. Não, aí entra a questão de finalizar o atendimento no Otto e o vendedor fazer o registro desse atendimento, né, contando como é que foi a conversa. Por isso que é importante daí também estimular que o vendedor ele entre nesse processo de venda e não só faça a venda puramente por fazer, Então, né? ele tem que fazer um resumo. Como se fosse um diário, né? Já terminei. E uma coisa, esses perfis assim, de WhatsApp, sai com a foto do vendedor, a descrição do que ele quer, é bem pessoal, é isso. A questão de WhatsApp daí é muito a critério da marca, né? Se vai querer que o próprio vendedor tenha uma foto dele ou se vai ser um logo da marca. Então é muito uma decisão de negócio, né? Como é que o público de vocês gostaria de ser contatado? Pelo logo da marca ou de uma forma mais impessoal, onde tem ali o vendedor se tornando um pouco mais próximo? É uma decisão de negócio de vocês, né? Mas essa mensagem que o Otto envia, ele manda, ele dispara? Não é disparo. Ou o vendedor vai copiar vendedor. essa mensagem e vai enviar para o WhatsApp? Não. A marca, ela vai orquestrar a campanha e vai organizar um template de mensagem para essa campanha. Diariamente, o vendedor vai ter, por exemplo, 50 sugestões ali, 50 clientes da carteira dele para ele contatar que se enquadrem dentro dos parâmetros de inclusão ou exclusão dessa campanha. Então, o vendedor ele vai entrar manualmente, um por um. Por isso que é importante também entender qual é o tempo de ociosidade que tem dentro da loja, né? Como que funciona o dia a dia da loja, se, por exemplo, as primeiras horas ali da manhã o pessoal está mais focado em organizar o estoque, de repente destinar a hora de fazer o Otto para ser o primeiro horário do dia, né? Estimulando o vendedor a trazer cliente. Eu ia fazer só um comentário. No caso, por exemplo, marcas que usam o MiniChat, uma das coisas, a gente mostrou um caso da Lelis, né? Algumas campanhas que são muito sensíveis ao tempo, a gente consegue pegar pelo o Otto gera sugestão, leva para o número oficial da MiniChat e sai o disparo. Então, tem uma integração. Existe uma integração com a Omni, neste caso, que daí a gente consegue ativar o cliente, não só esperar o cliente vir até a gente. E tem também, né, o caso da Beagle, uma marca que usa daí o Otto sem estar integrado com o MiniChat, onde o vendedor da loja usa o WhatsApp da loja e ele vai usar, que nem o vídeo mostrou, ele vai receber a sugestão de contato, vai clicar para mandar a mensagem, vai precisar copiar, colar. Isso já acontece automático ali dentro do WhatsApp. Inclusive, uma sugestão aí para quem tem loja, né, um negócio um pouco diferente. A Localiza, ela tem esse contato com os clientes, a foto sai o nome da Localiza e a pessoa junto. A pessoa tira uma foto inteira assim, na entrada da Localiza, o logo da Localiza e o vendedor.
além de personalizar o atendimento, você lembra da cara da pessoa. Você lembra da cara da pessoa e você fortalece a marca da empresa. Eu acho bacana isso, porque deixar o WhatsApp na mão, o número particular do vendedor, 0. A gente não aconselha também. Não fazer. E deixar também só a bandeira ou a marca criar uma certa distância, né? Exatamente. Então eu achei essa ideia. Você mandando essa foto, a pessoa vai saber que não é golpe. Não, a pessoa tem que aqui anotei, porque eu não tenho isso, eu vou fazer isso agora, né? Já me lembrei da Localiza e vou instituir que as fotos têm como logo e a cara da pessoa junto. A gente trazendo um rosto, né, para quem está atrás ali da tecnologia é importante. Às vezes quando a gente recebe um disparo, às vezes a gente nem lê, né, porque a gente sabe que é um chatbot que está enviando, né. Então trazer esse tipo de linguagem mais próxima com o cliente ajuda também, né. Afinal, todo mundo aqui é humano, né. A gente gosta de relações, apesar de tudo a gente vive disso, né. Diga, nome? Quando é o WhatsApp do vendedor, a gente não consegue monitorar o que você falou. Se for um WhatsApp da loja, consegue. Tem uma ferramenta? Não, a gente tem uma integração com a OmniChat. E aí, essa integração com a OmniChat permite que a gente consiga monitorar como está sendo a conversação. Tá? Isso pode ser do WhatsApp da loja ou do vendedor. Da loja ou do vendedor? Então, acaba sendo um pouco custoso tu passar o OmniChat para o WhatsApp do vendedor, né? O WhatsApp pessoal. E é muito arriscado quando a gente fala também em questões de LGPD. Né? Então, a gente sempre indica utilizar o WhatsApp da marca. Mas a rastreação mesmo, que se dá pela integração com a OmniChat, é justamente que a OmniChat consegue rastrear ali a conversa. No Otto, a gente não tem esse rastreio. Né? A gente tem aí o vendedor voltando para o Otto fazendo o registro do atendimento. Pode falar, Gui. Ele organiza as campanhas. Se você vai usar campanhas no WhatsApp normal ou usando um outro caminho, você pode usar o Instagram, uma coisa que precisa desse gateway, dessa saída. A saída que você usa o aplicativo do WhatsApp, seja o WhatsApp Business, ele fica só dentro do WhatsApp. Gui, fala mais alto. Ele não tem controle fora do WhatsApp. O que acontece, a OmniChat, a Take, enfim, eles têm justamente a funcionalidade deles é justamente centralizar essas informações. Eles criam uma camada entre a mensagem e o WhatsApp, só que sem custo. Então a questão é, você vai começar com esse custo ou não. Então, as marcas normalmente optam por começar sem esse custo, começam a ver que tem esse retorno e começam a ver que tem algumas campanhas que vale a pena a gente fazer com esse controle e vai evoluindo esse controle. Então não é uma coisa opcional, é uma coisa opcional de evolução. Mas hoje quando você tem o telefone celular na loja, o vendedor que eu recomendo, sempre o CNPJ da marca que está usando ali, fica dentro do celular. Só que o Otto ele permite entrar e sair na conversa marcada, mas eu não tenho controle sobre exatamente o que foi colocado ali dentro do livro. A gente recomenda, caso seja algum tipo de produto mais sensível, que tenha mais riscos, usar de fato as mensagens oficiais. Só que eles têm um custo, tem uma estrutura e tem que avaliar o quanto vale a pena ou não para cada um. Posso Claro. complementar a discussão sobre... A gente implementou em janeiro um aplicativo de CRM, é a concorrência da outra. E a gente usa o WhatsApp Business das lojas. As lojas já tinham o WhatsApp em cada uma delas, o oficial, que fica, na verdade, o celular de posse da gerente da loja, que é o cargo de confiança, e ela compartilha com a equipe. Já era um meio de comunicação utilizado bem antes da pandemia, etc. A gente implementou agora esse aplicativo CRM e a gente faz através do WhatsApp da loja. Então, a gente coloca a mensagem, a sugestão da campanha, aí a vendedora ela loga no aplicativo pelo WhatsApp da loja, pelo celular da loja, e o que a gente faz é sempre o nome da loja, o WhatsApp, com a foto, o logo oficial da marca. Mas o que a gente inclui é a variável do nome da vendedora e da loja também da cliente, então para deixar mais pessoal. Então, oi, fulana, aqui é a Bruna da GG do Shopping Ibirapuera, e aí discorre a mensagem. Nos templates do Otto a gente também traz. É uma forma de ser da conta oficial da loja, do WhatsApp Business, mas também tem a personalização da cliente e o nome da vendedora para ficar mais pessoal. Por isso também entra, que a gente falou antes,
de ter uma boa base de dados, né? Ter o nome da cliente certinho para fazer essa correspondência. Exato, para que funcione. Mas, Mônica, respondida a tua pergunta. Maria Luísa, respondida a pergunta. Muito nome. Mas assim, hoje você está falando da tecnologia, né? Muito da tecnologia. A gente tem já esse serviço, né? Eu estou entendendo que é um concorrente. Mas a principal dificuldade, depois que você desenvolve a tecnologia, é o conteúdo, né? É você entender o negócio, certo? Eu queria saber de vocês, até que ponto vocês têm especialistas nisso? Porque no sentido, é completamente diferente a comunicação que você vai fazer para uma 3G, você vai fazer para uma Renner, você vai fazer para uma marca que tem poucas lojas, uma marca mais de mercado high-end. Sim. Inteligência, vocês têm? De falar com o teu público final, quem melhor do que a própria marca para falar com o público final dela? Né? Então, essa construção, né, de falar com o teu consumidor final, é tu quem orquestra. Né? Vocês não têm especialistas? A gente não tem essa parte de... Não, a gente não tem. Né? Então, a gente recebe a base de vocês, e aí vocês, por conhecerem já como funciona o público, o tipo de linguagem, né, de se comunicar, são vocês quem constroem, né, as campanhas, de acordo com os objetivos de negócio de vocês, a estruturação, né, lá a organização inicial no início do ano, né, de campanhas que vocês vão fazer, o calendário de vocês, tudo isso é a própria marca quem organiza. Né? O Otto, ele dá todos os insumos para que tu tenha sucesso nas tuas campanhas, né? Em tudo que tu pensou, em como falar com o teu cliente, mas essa parte mesmo de fazer o serviço, a gente não se envolve. Tem parceiros oficiais do Otto que fazem isso. Temos parceiros. Parceiros especialistas em ajudar você a fazer isso, implementar e É. Não, vocês acabam tendo benchmark, né? Porque vocês conseguem... Então, boas práticas, sim. Tá? A gente aqui até Aqui, mais ou menos, você está aí no... Você tem, por exemplo, você pega uma companhia marítima, você falou, é um grupo. Eles têm mais ou menos o mesmo perfil. Uma Renner e essa... Beagle? Beagle, não sei, estou imaginando. Você acaba tendo um benchmark, uma referência de ação e de sucesso. A gente tem boas práticas, a gente acaba não fazendo isso, porque não consegue muito também. Mas acho que vai ter que a gente entrar nesse ponto agora, talvez eu possa... Um pouco mais de conteúdo, né? Talvez isso aqui vai te ajudar a responder. A Lê me chamou para ajudar um pouquinho nessa parte. Deixa eu pegar só um gancho aqui. Tudo bem? Primeiramente, prazer, Guilherme. Eu trabalho com a Lê. Eu acho que a gente está falando aqui, dar alguns passos para resolver várias perguntas que foram feitas aqui. Acho que vale só trazer um ponto de vista um pouquinho adicional, antes da gente entrar numa forma de um pouquinho de ajudar como o vendedor vai trabalhar. Pense o seguinte, você perguntou sobre a atribuição, acho que foi você que perguntou. Né? Qual é a coisa mais difícil além de ter a base boa dos clientes? É a gente entender que cada loja, cada ponto de venda, ele é um ponto de venda, independente se é uma franquia, se é uma loja própria, se é online, se é um aplicativo e tudo mais. Essa é a parte mais complexa disso que a gente está falando aqui. O que a gente está falando aqui é o resultado de como acionar isso. Mas o mais difícil é como é que a gente atribui tudo isso. E o que a gente está trazendo aqui, especialmente franquia, tá? Franquia é a parte mais complicada, porque franquia às vezes é multimarcas, a base é dele, o meio de pagamento é dele, então assim, tem várias complexidades em franquias. E o que a gente está falando aqui, no final das contas, é ser customer-centric, é botar o cliente no meio em qualquer parte disso. E a única forma de a gente conseguir mais próximo a isso é identificar o consumidor no máximo de etapas possível que ele faz, especialmente na venda. A gente falou aqui também no começo, acha, no e-commerce todo mundo tem identificado. Sim, todo mundo tem que dar lá o CPF para dar nota fiscal e tudo mais. Na loja física, não. Qual é a dificuldade de fazer isso na loja física, principalmente? Qual é o interesse que a pessoa que está fazendo a venda ali tem de identificar essa pessoa? Que no caso é o vendedor ou o caixa, enfim. A recorrência, né? Fazer uma outra venda. Mas todo vendedor não necessariamente pensa isso. O Otto tem vendedores em todos os estados do Brasil. O nível cultural de São Paulo ele é bem diferente do nível cultural de outros estados, do interior, enfim. Então, e muito mais. Às vezes o vendedor está ali só para tirar pedido. Talvez ele não tenha essa mentalidade de recorrência ou até comissionamento para isso. Às vezes tem marcas que nem pagam comissionamento. Mas o que o vendedor tem ali, além da força de vontade que a Lê mostrou ali?
ele tem alguns vendedores, né? E também, de novo, cada ser humano é diferente. Né? Tem um cara que é um pouquinho mais, né? Tem uns neurônios a mais. E ele, como na vida, né? Tem pessoas que estão um pouquinho mais, né? Querem um pouquinho mais além. E o que o humano, especialmente a pessoa que tem essa coisa do vendedor quer, é competitivo. Ele quer vender mais. Quer vender mais que o coleguinha dele. Que ele ganha, né? Ele ganha. E aí, o que acontece? Se a gente diz para ele, olha, se você falar com a Ale, você registrou que falou com ela, o que ela comprou, ela vai para a sua carteira. Opa, como assim para a minha carteira? Eu vou te devolver que esse cara aqui vai estar aqui para você falar com ele amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a 2 meses. Quando ele vai para a sua carteira, eu tenho algum interesse, porque eu vejo que eu posso ter uma venda seguinte. Talvez isso não funciona mesmo, não vou fazer. Mas eu vejo ela fazendo. Opa, ela começou a vender mais por causa disso. Eu vou começar a fazer também. Então, o que a gente está fazendo, tentando endereçar aqui usar o vendedor para ajudar a vender via, nesse caso, o WhatsApp, ele tem um motivo maior para a marca, que é a identificação do que acontece também na loja física. E se a gente pegar que 2/3 ou mais do varejo ainda é loja física, é fácil falar que a gente põe o cliente no centro. Põe o cliente no centro online, lá mais. Mas e o resto? Para quem tem, claro, lojas, obviamente. E o vendedor, ele é essa parte que precisa ser estimulada para tal. Porque como é que a gente sabe daí? Vamos lá, pergunta. Como é que eu atribuo essa venda? A gente está muito acostumado a ouvir Google Analytics, Facebook e tal, que é o tal do last click. O último clique a gente para... Beleza. Cara, isso é legal para o Google e para o Facebook, né? Para você gastar mais dinheiro com anúncio e tudo mais. Está tudo certo, mas é bom para eles. Aqui todo mundo provavelmente já recebeu e-mail marketing. O e-mail marketing é a mídia de CRM mais antiga que tem e-mail marketing. E ainda funciona. Mas sabe o que começou a acontecer em 2017, por aí, foi quando a gente começou a pensar nessa história do Otto, foi que a gente começou a ver que a taxa de conversão do meu marketing caiu pra caramba. Assim, teve uns 6 meses que o share, na verdade, caiu muito. Sabe que período foi esse? Foi o período que o celular passou o número de acessos médios dos sites do que o desktop. E o dia que as pessoas acessam mais o e-mail hoje em dia? O celular. Só que a taxa de conversão do celular ainda, hoje é meio melhor, mas ainda é mais baixa que o desktop. Então a pessoa abriu o e-mail, ela via o e-mail. Talvez não clicasse, mas ela via. Quando ela chegasse talvez no seu trabalho, ou na sua casa, e gostou do produto, ela vai lá e acessa o site e compra. Não tem mais clique. Então a atribuição disso já morreu. Então o que acontece? Só que a gente começou a ver, para alguns clientes que a gente tinha na época, para uma outra coisa que a gente fazia, que a gente recebia dados de loja física também. E eu sabia que CPFs, ou que e-mails, compraram loja física também. A gente começou a cruzar. Começou a ver, olha, esse cara que recebeu esse e-mail ontem, 3 dias depois foi na loja física e comprou. Esse e-mail influenciou ou não influenciou essa venda? Eu não posso afirmar que ele influenciou 100%, mas eu não posso afirmar que ele influenciou 0%. Ele influenciou. E aí que a gente começou a pensar, isso é online to offline, ou offline to online, mas como é que a gente faz o offline? Para eu identificar mais quem vai na loja comprar, para saber que essas mídias atribuíram, eu preciso empoderar a pessoa que está lá na frente, que é justamente o vendedor. E o vendedor, ele não vai conseguir fazer tudo, mas ele vai fazer uma parte importante, que é capturar essa informação. Claro, além de vender, obviamente, é o que a gente quer, mas capturar isso. E só que a gente tem que estimular ele a fazer isso. E aí que vem esse ponto. Se eu devolver para esse cara informações para que ele venda mais, ele vai provavelmente coletar mais. E aí eu vou conseguir ter uma experiência mais omnicanal de marketing, porque o omnicanal de logística e tudo mais, a gente não é esse omnicanal que a gente está falando aqui, falando de experiência de consumidor. E se a gente pensar que 2/3 ou mais das vendas são offline, a gente não estava fazendo essa experiência nenhuma de comunicação, é difícil. Tem lojas que tem totens, tem, tá ótimo. Mas a maioria ainda não tem. E aí, o que a gente tem visto também com muitas dessas lojas, falou da Beagle, mas a Beagle tem loja aqui, tipo, que a gente falou também da Labs antes. A Labs é uma loja que provavelmente vocês estão aqui não sabem quem é. A Labs fatura 1,4 bi. É um varejo, tipo uma Magazine, só tem no Rio Grande do Sul. Fatura 1,4 bi, tem 400 lojas. O Brasil é grande, gente. Tem muitas empresas que não estão em São Paulo. A gente tem a Novo Mundo, que é de Goiás lá, que é maior que a Labs. Tem a Zema, em Minas Gerais.
Então, tem várias empresas, tem a TV Lar no Norte, que diz que os vendedores não têm, às vezes, primeiro grau completo para responder. O Brasil é gigante. E a gente vive hoje num mercado que a gente pensa, Magalu, Via, Americanas, Amazon. E esses caras, eles estão lá disputando a compra de Google. Cara, é difícil competir em compra. Eu vou comprar pior do que a Via Varejo. Eu, como meu magazine de uma loja, vou comprar pior TV do que a Via Varejo. E não vou ganhar o bid no Google. É impossível. Não é sustentável. Mas no interior, como é que é a logística para chegar no interior? No interior, que tem a loja como centro, que tem aquela relação mais até próxima de humano. Falando que o interior é cidade de 30 mil habitantes. Esses caras, para vender, eles têm que botar no Mercado Livre, tem que botar no Marketplace. Aí paga o pedágio do Marketplace. O CRM, independente se é pelo vendedor ou não, tem o objetivo de diminuir o CAC. Porque na recorrência da compra você vai se relacionar com a pessoa. Quando a gente coloca o vendedor para fazer isso e dá informações para ele, esse vendedor ele passa a não ser só um vendedor, ele passa a ser, talvez, gourmetizado, falando um concierge. Porque ele começa a ajudar esse cara, começa a se relacionar com isso. E, de fato, tem gente que não faz direito. E vai lá e manda um monte de mensagem, não respeita e tudo mais. Mas essa é a diferença de trabalhar com offline e com online. Aquelas bolinhas que a Lê mostrou lá, a diferença é que o site, você trabalha controlando todas as variáveis desse site. Na loja física, cada loja é diferente, cada pessoa que está na loja lá é diferente. Por isso que é difícil fazer. E aí o que a gente está tentando fazer com o Otto é iniciar esse processo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você está recebendo esse pessoal no WhatsApp, qual que é o melhor resultado? É você direcionar ele para o seu e-commerce próprio e fazer com que, de repente, ele compre mais produtos adicionando um carrinho, ou você recebe ele no WhatsApp e atende ele naquela compra específica dentro do teu sistema? A resposta eu sei que é uma resposta que mas depende. Por que depende? Depende do que a marca tem, estimula. Porque se ele leva para o e-commerce e aquele e-commerce não reconhece que foi a venda desse vendedor, ele não vai fazer isso. Se a marca reconhece, ela vai fazer isso. E aí, por exemplo, tem clientes nossos, por exemplo, que usam a VTEX, e a VTEX tem a parte de fazer o carrinho virtual. O vendedor pode fazer o carrinho, mandar para ele o link para ele fechar lá. Mas quem mandou foi o vendedor, isso é atribuído para ele. Qual é a complexidade de fazer isso? Franquia. Porque a franquia não quer vender pelo e-commerce, ela quer vender na loja dela, que ela quer faturar por ela. Então, assim, a resposta é muito diferente. Tem clientes nossos que têm só franquias, tem clientes nossos que têm só loja própria. Então, essa resposta depende. A resposta que eu gostaria de dar depende do canal. Se o cara é um cliente, pensa o seguinte, eu estou falando aqui de orquestração de CRM, falei de e-mail marketing antes. Se é um cliente que gosta de comprar no e-commerce, sempre compra no e-commerce, para que mandar um vendedor falar com ele? Ele quer falar com o robô. Deixa ele falar com o robô. Tá tudo certo. Agora, aquele cliente que sempre compra na loja física, dá um humano para falar com ele. Então, não, o canal certo é para a mensagem certa, para a pessoa certa, no momento certo, pelo canal certo. E isso a gente tem que olhar com os dados e segmentar isso para isso acontecer. Então, uma resposta não é igual para nem todas as marcas, mas especialmente todos os consumidores dessa marca. E tu quer ver como o vendedor, perdão, é um bicho complexo? O que eu vim fazer originalmente aqui é isso aqui, que eu queria mostrar para vocês. Não é o vídeo, se vocês já viram, mas é isso aqui, ó. Essa aqui é uma provocação, tá? Então, obviamente, é uma planilha, não tem nada de diferente disso. Mas eu queria a gente preparou isso aqui só para mostrar uma provocação para vocês. Só botar no zoom aqui melhor para caber tudo, eu acho. Aqui. Isso aqui é só uma provocação de raciocínio para vocês. Eu sei que está pequenininho, mas eu vou falando aqui para vocês. Vocês já imaginaram quando o vendedor ele é incluído nesse processo, a gente gera sugestões para eles? Quantas sugestões a gente deve gerar para ele por dia? Quantas atividades a gente deve fazer para eles por dia? Quando a gente pensa em marketing de CRM, SMS, push, e-mail, quanto mais gente a gente puder mandar e entrar, melhor. No WhatsApp tem essa percepção também, os caras estão me enchendo o saco demais. Mas no e-mail, quanto não tem e-mail que tu vai lá e só deleta. Mas o problema é que quem está fazendo essa sugestão não é uma máquina. Quer dizer, a gente é uma máquina que manda para eles. Mas quem vai executar isso é um ser humano. E esse ser humano tem que estar motivado. Ele tem que entender que aquilo é bom para ele, que não é uma coisa que vai acabar, não vai ter fim naquele dia.
Quantos jogos como celular a gente tem que tudo é gamificado, aquela coisa meio Candy Crush, sabe? Tu vai passando de fase, vai andando, vai tudo mais. Se a gente vai lá e mostra para a pessoa, cara, tu tem aqui 1000 coisas para te zerar hoje, tu vai te desmotivar. E o raciocínio simples, mas complexo quanto tempo de ociosidade os vendedores de vocês têm? Sei que esse número é um número que nunca vai ter, na vírgula vai ser diferente, segunda-feira é mais ocioso, sábado talvez é menos, mas quantos por cento ele tem? Vamos fazer aqui uma média que seja 1/3. Tá? 1/3 de ociosidade. Ele está lá arrumando a loja, trocando uma ideia. Então vamos lá, 1/3 de 8 horas é mais ou menos aí. Né? Aí vamos dizer que ele demora aí 13 minutos para cada vez que ele vai conversar, mandar uma mensagem. Mas 13 minutos para mandar uma mensagem é muito tempo. Sim, mas daí uma pessoa responde, ele responde de volta. Outro ele não vai responder. Vamos dizer que seja aí 13 minutos em média para fazer isso. Se for isso, ele vai poder fazer 50 contatos no máximo por dia. 50 é muito ou pouco? Depende. Esse 50 que está aqui. Por que depende? Pensando em meu marketing, SMS e tudo mais, é nada. Mas se você vai mandar mensagem para sua base todos os dias, não vai. E-mail às vezes você manda. Mas 50 às vezes eu estou jogando até para cima. Tem marca que faz muito menos. Mas sabe o que acontece? Às vezes essas marcas geram muito mais. E chega lá o vendedor que já está, às vezes a gente tem em média aqui mais ou menos 300, 350 mensagens, sugestões para os vendedores fazerem todo dia. Esses caras não fazem. E sabe qual é que vai ser o efeito que vai acontecer com o longo prazo? Os vendedores vão se desmotivar. Porque é aquela questão humana. Tu tem que ter aquele senso de accomplishment. Conquistei, bati, fechei, zerei. E o que a gente está trazendo aqui usando simplesmente uma lógica de 1/3 de ociosidade, 13 minutos por mensagem, a gente pode fazer no máximo 50 contatos por dia. E aí a pergunta o que vale a partir disso? Fazer o contato certo. Que é o ponto que a gente está fazendo aqui. Assim, não adianta mandar um monte de mensagem espalhada por aí. Tem que ser a mensagem top. Certo? E aí a gente tem aqui do ladinho, na direita, só são as mensagens que são pontuais, ou seja, campanhas promocionais, blast, tu vai disparar. Campanha de saldão de hoje, compre hoje e tudo mais, versus campanha de life cycle, que é um pouco que ela perguntou antes ali, a Maria perguntou sobre boas práticas. Campanha de life cycle. O que é campanha de life cycle? Cara, o cara navegou ontem no site e não comprou. O cara ele sempre compra a cada 3 meses e ele não comprou hoje. Fechou 3 meses, ele sempre não está mantendo a média. Campanhas de gatilhos que tem dados que vão dar para vocês essas informações. Essas campanhas, estatisticamente, nossos clientes, eles são campanhas que têm maior taxa de conversão, têm maior ticket médio, mas são menos atraentes para o gestor de marketing que está fazendo isso, porque não é a campanha promocional do calendário que ela quer vender mais. Só que quando a gente manda e-mail, SMS, push, funciona. Quando a gente tem uma pessoa, um ser humaninho ali na frente para fazer isso, a gente tem que ser mais eficaz, para que ele veja que tem resultado. Porque se ele não vê que tem resultado, ele desmotiva do projeto. E quando a gente fala que a gente tem às vezes 100, 150, 200, 1000 vendedores, motivar 1000 vendedores, motivar 100 vendedores, motivar os gerentes que cuidam desses vendedores em várias lojas, vários estados, várias cidades, não é tão fácil. O desafio do Omnichannel, ele não é on, o desafio é off. Como é que a gente faz isso? A gente tem casos aqui nesse exemplo, nesse gráfico, está ruim de ver, mas só para vocês entenderem, a quantidade de sugestões geradas é o fundo mais rosinha, receita gerada por campanhas recorrentes e pontuais. Ou seja, se eu gerar menos sugestões por dia para os vendedores das campanhas certas, eu consigo gerar mais receita do que se eu gerar mais sugestões com as campanhas erradas. Quantidade e qualidade. Quantidade e qualidade. Só que quando a gente fala isso em e-mail, às vezes, como é que a qualidade é determinada? E-mail que cai no spam, não cai no spam. Aqui, se você gerar a campanha perfeita para o vendedor, campanha assim, tenho certeza que esse cliente vai comprar. Se eu gerar mais 300 campanhas juntos, os vendedores fizer todas as outras 299 vão fazer aquela, não adianta nada. Então, quando a gente começa a educar o vendedor, que às vezes menos é mais em qualidade, o cliente se sente melhor, o vendedor se sente que está funcionando, engaja mais. E quando ele engajar mais, sabe o que ele vai fazer? Ele vai conhecer mais gente na frente da loja, pegar mais essas informações.
Ele vai começar a registrar o que ele falou com as pessoas na loja, vai começar a capturar o lead na loja. Sabe o que a marca pode fazer? Se isso for bem feito? Levar para Marketing Cloud e fazer até um e-mail, talvez, já mandando de carrinho da loja física. Mas essa venda pode depois ser atribuída para o vendedor, porque foi ele que começou. Então, quando ele começa a fazer esse tipo de raciocínio, a gente vê que não é fácil, mas não é impossível. Mas qual é a chave principal disso? Identificação. Quando a gente identifica que a pessoa faz no site, não é só a compra. Quanto mais a gente conseguir identificar, se você acessar o site da Americanas agora, no modo anônimo, vai ter lá a segunda, na primeira dobra, vai ter acho que o terceiro bloco vai ser se logue para ter uma experiência mais personalizada para você. O que ele está fazendo? Não dizendo que ele está fazendo bem ou mal, mas o que ele está fazendo? Estimulando que você se logue para você diga quem você é. Na loja, por que não também? Então, um dos grandes benefícios, não só financeiros, mas de ter programa de fidelidade, o cartão próprio, o crediário, é porque as compras são mais identificadas. A Renner tem uma taxa de identificação altíssima por causa do cartão Renner. Então, tudo isso é um ganho colateral, mas que para uma omnicanalidade, para um customer centricity, para um customer experience melhor, envolvendo a loja física, que ainda é 2/3 ou mais do faturamento, é essencial que aconteça. Para entender um pouquinho melhor aí o teu negócio, você está dizendo que de 300 contatos que o vendedor fez, sugestões, né? 300 gera isso aqui. De 350 retornam, é isso? Não, olha só. Vamos lá. Vou aumentar isso aqui. Ficou ruim o zoom aqui. Mas pode falar que a gente... Não, é que é difícil apontar. Como tem duas telas, vendo aqui, é o seguinte. Ó, vamos lá. Qual é o parâmetro que importa aqui? Se eu gero muita sugestão, o vendedor não vai usar todas elas. Então, por mais que eu gere 300, eu só vou usar 20% delas. Você está dizendo que de 300 disparos que você faz... 300 sugestões que eu digo para você, vendedor, está aqui a sua lista do dia de atividades. Ele não consegue finalizar, ele só usa 20% disso. Só que ele não necessariamente usa os 20% que são melhores para a marca, que performam melhor. Então, gerar menos, mas gerar das campanhas melhores, é meio óbvio isso, né? Mas a gente não tem essa mentalidade porque a gente pensa, eu vou lá criar uma campanha no Google, ponho mais dinheiro, se botar mais dinheiro, a meu taxa de conversão é a mesma, vou faturar isso. Quando tem uma camada intermediária, que é o humano, isso já não funciona assim. Entendeu? Então, é um raciocínio super simples. Mas a gente não se dá conta da taxa da escassez. Existe uma escassez de tempo capaz que o vendedor tem para usar. Diferentemente da escassez de dinheiro que a gente tem para fazer marketing digital. Porque marketing digital é dinheiro, né? Se tu botar lá R$1 bilhão no Google, tu vai ter primeira página de tudo, clique pra caramba, não sei o que e tal. Então, essa é a diferença. Só que o vendedor hoje, você já paga o salário dele, vocês já treinaram ele, você já tem isso. É um dinheiro que você já está investindo, só que hoje você tem 1/3 do tempo dele que você não está investindo. Porque a loja está aberta, ele está parado, não tem ninguém na loja. Então, são esses estágios. Aí, voltando só para fechar, devolvo aqui para ler, questão do WhatsApp. Cara, o WhatsApp aberto não é o mais seguro. Não é. Mas o vendedor hoje, o vendedor que é safo, ele faz isso igual. Então, assim, vamos institucionalizar isso, organizar isso para ele melhor, e aí começa a dar certo, aí vamos investir um pouco mais, pegar um parceiro oficial do WhatsApp, fazer isso via parceiro oficial. Sabe? É uma escada de evolução. No caso do Otto, aqui, que foi perguntado assim, a gente não faz essa última milha. A gente organiza isso e diz qual é o vendedor certo para o cliente certo para receber aquela mensagem certa. E é como é que a gente atribui, obviamente, esse resultado depois. É isso que o Otto faz. Vocês não fazem, o vendedor ele faz o disparo, não é a ferramenta. O vendedor, a gente dá a sugestão e a mensagem pronta para ele pode usar ou o WhatsApp do celular, tipo quanto que você tem aí, ou se ele tem uma outra ferramenta oficial do WhatsApp, eu mando a sugestão e o texto para iniciar a conversa usando o aplicativo dessa solução oficial, não vai ser o WhatsApp, que vai ser mais controlado. Isso hoje tem um custo aproximadamente, além dos FIIs da ferramenta para fazer isso, aproximadamente 30 centavos por conversa. Não é disparo, é que tá, a diferença também é essa. Tem que ir, voltar, você começa a... 30 centavos, não me cobra isso porque não é na gente, mas esse preço pode variar, né, disclaimer embaixo, mas normalmente é isso porque o Facebook cobra mais ou menos isso. Como é que funciona o custo disso? Você manda uma mensagem, se a pessoa responde, você pode falar por 24 horas ilimitado entre essa pessoa. Se ela não responde,
você não pode falar mais. Só que o WhatsApp ele tem, tanto no oficial quanto no não oficial, ele tem uma questão chamada de entregabilidade, que é parecido com o e-mail. Se a pessoa não engaja, não retorna, ele começa a te botar no spam e não ir ter suas mensagens também. Então, de novo, relevância, eficácia, é melhor fazer campanhas que são extremamente relevantes, extremamente eficazes, que você vai ter um retorno melhor, seja no oficial ou não no oficial. Faz sentido? Vou voltar aqui a tua telinha ali. Bom, agora a gente abre para perguntas, né? A ideia é a gente continuar para a discussão. Então, fiquem à vontade, né? Se quiserem fazer mais perguntas. Tem mais... Diga. Na verdade, eu queria pegar um gancho sobre franquias, que pelo que a gente está vendo, é a nossa maior barreira, assim, mesmo tentando evoluir para um omnichannel, uma rede onde a metade tem o site, metade próprias, outra parte franquias. E essa questão de unificar o canal de atendimento, de venda, enfim, ainda é uma barreira muito grande, porque a maioria das franquias enxerga o site como concorrência. Se eu for comprar no site, meu cliente nunca mais vai voltar para a minha loja. E essa é uma barreira que a gente enfrenta nessas campanhas de CRM, não no WhatsApp, porque enfim, é a própria loja, mas disparos de SMS, de e-mail marketing, tipo, a gente não pode jogar o link do site, tem que jogar o link do WhatsApp da loja, porque senão o cliente não vai comprar. Enfim, como vencer essa barreira? Acho que é uma pergunta meio difícil, mas assim, tipo, como que aos poucos a gente consegue quebrar, tentar mostrar que eles não é concorrência, entendeu? Tipo, a gente é uma marca só, enfim, uma rede única. Com bastante conversa, né? Bastante diálogo, porque são duas realidades diferentes, né? A gente estava conversando ali fora anteriormente que é muito discrepante a realidade. Às vezes o franqueado é o que ele tem ali, é o negócio dele e ele vai querer trazer as vendas para lá. Então, é importante ter um champion da marca que tenha essa comunicação mais frequente com o franqueado, entenda os objetivos dele, consiga estruturar uma estratégia que vai fazer com que ele entenda que o site pode estimular ele a vender na franquia, e o contrário também pode acontecer. Então, vai muito também... É decisão de negócio também, né? Então, assim, conversando com a franquia, entendendo o propósito também, né? A estratégia que vocês têm em relação à expansão de negócios, o que faz mais sentido, e incluir o franqueado nisso, né? Talvez expandir um pouco os horizontes desse franqueado, né? Ele entender que, imaginam, né? O varejo é muito maior do que a franquia dele, né? Ele conseguir ser mais visionário, né? Mas, pode falar. Posso só para... Isso daí realmente é um desafio imenso você trabalhar com rede onde você tem parte, lojas próprias, parte franqueadas, né? Uma sugestão, até que a gente implantou no início da pandemia, é a gente fortalecer a venda através de multicanalidade e até mesmo porque as lojas nem sempre têm um estoque esperado pelo cliente. Então você tem que também, um franqueado é como um vendedor. Se não gera a possibilidade de um ganho, o interesse diminui. Então, você também pode ter formas de comissionar. Nós criamos um canal onde a loja, se ela vende um produto do site, caso ela não tenha estoque, né? Se ela vende esse produto da loja do e-commerce nosso, ela ganha um percentual de comissão. E tem o segundo ponto. Hoje, se uma cliente compra do nosso e-commerce e aquele raio de disposição do cliente tem uma loja própria, franqueada, a gente transfere a possibilidade da loja capturar essa venda. Ela pode capturar e ela também paga uma comissão, porque a gente tem o custo, antifraude, tudo. Então, e é o mesmo percentual, então é um ganha-ganha. Mas o que ela falou é mais para a verdade, é conscientização. Porque eles têm que entender que o e-commerce é uma forma de você fortalecer a marca, de você dar visibilidade para a marca, de você trazer força e fazer com que aquele cliente, às vezes, que não conhece a tua marca, ter a experiência pelo e-commerce e do e-commerce ele te jogar para a loja física, que ali você tem experiência de atendimento. Criar campanha também, né? Retira na loja. Então, tem... Sim, ou retire na loja custo sem frete, algumas coisas nesse sentido. Mais perguntas?
Não? Tudo sanado? Ninguém quer compartilhar também nenhuma experiência? Sobre o horário, sobre o horário de atendimento do vendedor, o WhatsApp, vocês têm como controlar? Tipo, porque às vezes o cliente chega e quer falar no horário dele, ele responde o WhatsApp no horário dele, enfim, como é que funciona isso? Não, a gente não tem, o Otto ele não tem controle, né? Como o Guilherme comentou, a partir do momento ali que sai do Otto, a gente não tem esse controle. Tá, como é que as marcas estão resolvendo em questão... O celular fica na loja, tá? As clientes estão dizendo, eles não levam o celular para casa. Tá, mas o vendedor se passa pelo outro. Porque você mandou mensagem de manhã, o vendedor da tarde que vai responder, exatamente. Que é o outro. Tem empresas que estão utilizando também mensagens automáticas. Então, o cliente manda uma mensagem que está fora desse horário, a mensagem ela notifica, olha, nosso horário é até esse, mas não se preocupe, quando a gente entrar, a gente te chama. Exato. Então, mas aí se o vendedor da tarde responder, por pode exemplo, perder a venda. uma dúvida que deram, assim, dentro da organização que eu trabalho, né, é que, assim, o vendedor, ele vai deixar de atender quem para ficar fazendo a venda no WhatsApp. Mas aí que entra... Aí você entra na loja, tá todo mundo, né, no telefone, ninguém tá olhando ou cuidando da loja. Aí o cliente sente que o atendimento presencial dele não é tão importante como online, né? Não, às vezes você tá no meio de uma venda, no gate dali... A gente também passou por isso também nas lojas, aí surgiu 2 sugestões. Primeira, modificar as capinhas do celular, que é oficial da loja. Então, todo celular oficial da loja tem uma capinha com o logo da Demo. Então, já notifica o cliente de primeiro impacto que aquele telefone não é do cliente, é da loja. Os primeiros pontos. Segundo, a gente tem uma central que faz só vendas. Então, o especialista de loja falando para ele, informando, olha, a gente entende que o atendimento presencial é super importante por conta disso. Para vocês não perderem a venda, vocês transferem para o nosso time da central. O time da central faz tudo e do mesmo jeito entra para vocês essa venda. Entendeu? Então eles fazem essa transferência. Então, às vezes, mas tem especialista de loja que ele prefere conversar com a cliente, o cliente dele quer falar, mandar o coração em paz. Aí a gente deixa. Mas a gente sempre notifica, olha, a demanda da loja, o cliente presencial é mais importante. Esse é o grande questionamento que fazem, entendeu? Porque, Mas da capinha ajudou muito. Da capinha, eu acho legal. E também ele entender... também que atendem. Também não dá pra gente falar que vai ter um celular para cada vendedor. Até por conta do custo, né? E por conta da experiência. Hoje você entra na loja, você quer ter uma experiência. Se você optou por ir na loja presencial, é porque você quer ter uma experiência diferente do online. O duro é controlar, isso que é a minha questão. Aí entra muito a questão também da gerência, né? A gerência tem que ter esse jogo de cintura para gerir a equipe de quem está com o celular, de quem está no presencial, para que não fique realmente uma situação delicada quando o cliente estiver na loja. E entender também, né, que momentos os vendedores vão estar ociosos, né? Entender como é que é o dia a dia da loja. Porque como a gente trouxe, cada loja tem uma realidade diferente, dependendo do ponto também que ela está localizada, do estado que ela está localizada, da cultura daquele lugar. São muitas variáveis que influenciam o dia a dia da loja. Né? A gente tem a variável tempo, a gente tem a variável comportamento do vendedor, o comportamento do consumidor, a estratégia de negócio, se é franquia, se é loja própria. Então, são muitas coisas. Então, a gente também tem que ter essa visão aí 360. Mas também eu já tive a reclamação de, tipo, eu entrei em contato com o WhatsApp da loja e ninguém respondeu. Alguém tem que ser responsável. Mas aí vai de passar essa importância para o vendedor. Foi o que eu trouxe, né? A gente conseguir passar para o vendedor, porque ele não tem o nosso know-how. Né? Ele tem ali o dia a dia dele, a forma que ele encontra, né? Como a gente comentou, tem a TV Lar, que é um dos nossos clientes, tem vendedores que nem têm o primeiro grau completo. Né? E aí imagina como é que eu vou explicar para essa pessoa que tem que ter uma certa comunicação, sabe? Que eu tenho que dar o retorno, que eu tenho que falar direito. Então, vai muito de como tu vai estruturar, né? O Otto, ele vem para dar essa chacoalhada, assim, para a gente começar a olhar para as lojas físicas com um pouco mais de atenção, né? E aí vai muito também do propósito que as marcas têm de como se orquestram internamente e como elas levam isso para fora, né? E como é cada uma também. A gente também tem os guardiões e os deliveries. Então, como a gente é uma empresa de chocolate, de alimento, a gente tem esse trabalho de delivery. Então, tem o especialista na loja, que ele é o guardião de delivery. Então, tanto o iFood, quanto o aplicativo Dengo, quanto o WhatsApp da Dengo. Então, ele fica responsável a responder isso, entendeu? Vai de cada loja. E até o que ela falou, a provocação dela, né?
Entender essa necessidade, como é na loja, qual é a vivência da loja, o que eles têm como sugestão pra gente. Eu acho que assim, toda ideia, não importa como ela seja, ela tem que ser bem lapidada por olhos de outras áreas. Então, às vezes a gente escuta a ideia do especialista e daquele jeito, olha, assim não dá pra fazer, mas assim a gente vai arrasar. Então, e é muito o que a gente faz. Exatamente. Mais dúvidas, pessoal? Ou algum compartilhamento de experiência? Não? Bom, muito obrigada, né, então, pela presença de todos. A gente fica à disposição aí, estamos eu, o Gui e o Anderson do Otto, caso vocês queiram conversar um pouquinho. Tenho os meus contatos e espero aí ver vários rostinhos aí novamente quando a gente for se encontrando por aí ou, né, entrando na carteira de clientes do Otto, fazendo parceria. Obrigada.